Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vācalam pangulam ghayate girim Yad kripatamaham bande Shri Guru Dinataram. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Narayanam Namaskritam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Hiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estimado Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 28. Ayukta prakrita stabda sato naiskritiko lasaha vishadi dirga sutricha kartatama sauchate. Pode ler. Tradução. O executor da ação que se inclina às ações inapropriadas e se esforça de acordo com sua própria natureza adquirida, que é obstinado, enganador, indignado, desanimado e preguiçoso, é regido pela qualidade da escuridão. Bhavanuvada. Yakutaha significa aquele que executa ações inapropriadas. Prakritaha significa aquele que está situado em sua própria natureza adquirida. Tais pessoas agem de acordo com os ditames de suas mentes. Elas nem mesmo seguem as ordens de seu guru. Naishkritaha significa aquele que insulta os outros. Os gyanis, portanto, devem executar a renúncia no modo da bondade, que possui as características descritas acima. A pessoa deve se abrigar apenas no conhecimento que é fixo na ação, no modo de bondade. De fato, isso é obrigatório. Deve ser um karta, ou um executor de ações no modo de bondade. Este é o sannyasi dos gyanis. E isto é conhecimento relacionado comigo. Isso também está relacionado com o eu, que é a essência deste tópico. O conhecimento dos devotos, entretanto, está além dos três atadores modos da natureza. O trabalho feito para mim está além da influência dos três modos, que é chamado de Bhakti. O executor desta ação também está além destes modos. É chamado de Bhakti. Bhakti. Falhou aí. O executor desta ação... O trabalho feito para Krishna está além da influência dos três modos, é chamado de Bhakti. E no modo da bondade, conhecimento relacionado comigo. E também relacionado com eu, é a essência desse tópico. O executor desta ação também está além destes modos. Como diz o Srimad Bhagavatam 11, 25, 24. Kaivalya Gyana, conhecimento do eu, está no modo da bondade. Kaivalya Gyana. Kaivalya Gyana.
O conhecimento do eu está no modo da bondade. O Jnana, baseado na dualidade ou de muita variedade, está no modo da paixão. O conhecimento material está no modo da ignorância. O conhecimento que é fixo em mim é nirguna, além dos 3 modos de natureza. Esta é a característica da Nirguna Bhakti Yoga, como indicado no Srimad Bhagavatam 3, 29, do 11 ao 12. O Srimad Bhagavatam 11, 25, 26 declara: executor da ação que é desapegado do resultado de sua atividade é regido pela qualidade de bondade. Aquele que está apegado ao resultado é governado pela qualidade da paixão. E aquele que perdeu seu senso de discernimento é governado pela qualidade da ignorância. Mas aquele executor da ação... Falhou aí. Aquele que perdeu seu senso de discernimento é governado pela qualidade da ignorância. Mas aquele executor da ação que é rendido a mim é transcendental aos 3 modos da natureza. Além disso, não é apenas o conhecimento, a ação e o executor das ações que estão relacionados a Bhakti. E, portanto, além dos modos da natureza, mas sim qualquer coisa relacionada a Bhakti. No Srimad Bhagavatam 11, 25 e 27, também há uma declaração sobre a fé, Shada. Shada, fé, relacionada ao conhecimento do eu, é governada pela qualidade da bondade. Shada, baseada na ação, está no modo de paixão. E Shada, baseada na irreligião, está no modo da ignorância. Mas Shada, no serviço a mim, está além de todos os modos materiais. Shada é fé. Em relação à residência, o Srimad Bhagavatam 11, 25 e 25 declara: viver na floresta está no modo de bondade. Viver na aldeia está no modo da paixão. E viver em casa de jogatina ou na cidade, que é o centro de vários atos perversos, está no modo da ignorância. Mas o lugar onde eu ou meus devotos residem, onde eles estão adorados, está além de tudo. Está além de todos os modos materiais. Você vê, aonde a deidade é adorada, não importa se é na cidade ou em qualquer lugar, esse lugar é o melhor, porque está além dos 3 modos. Se a gente serve Deus, esse lugar é o melhor. Transcende. É melhor do que viver no campo, ou na floresta, que é no modo da bondade. É o mais auspicioso. Vamos lá. Em relação à felicidade, o Srimad Bhagavatam 11, 25 e 29 declara: a felicidade que surge do eu é governada pela qualidade da bondade. A felicidade que surge dos objetos dos sentidos é governada pela paixão. A felicidade que surge da ilusão e do espírito baixo é governada pela ignorância. E a felicidade que resulta da rendição a mim está além destes 3 modos. Portanto, a felicidade pessoal que meus devotos transcendentalmente situados derivam do conhecimento, ação, fé relacionadas com Bhakti, está além dos modos da natureza. Tudo relacionado ao conhecimento dos Gyanis, que estão no modo da bondade, é sattvic, em bondade. Tudo relacionado com karmas, que estão no modo da paixão, é rajasa, em paixão. E tudo relacionado com pessoas desenfreadas, que estão no modo da ignorância, é tamasika, na ignorância. Isto é discernido a partir das declarações do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam. O 14º capítulo do Gita também declara que os Gyanis alcançam a liberação dos modos materiais da natureza apenas através da prática da devoção pura. Se manifesta somente após o Jnana ter sido abandonado. Você vê o processo gradual, né? A gente vai
recitando o nome, tentando compreender, escutando, vem o conhecimento do eu, quem é a gente, qual a nossa relação com Deus, isso está mais conhecimento no modo da bondade. E depois, na frente, praticando o Bhakti, a gente começa a transcender, que é uma longa jornada. Não é fácil transcender os 3 modos assim. Muito difícil, na verdade. Então, por isso que é aconselhável, né, igual falou aqui, está falando os 3 modos, é aconselhável a gente tentar, pelo menos, ficar sempre no modo da bondade e, a partir disso, seguir a vida de acordo com as escrituras, sempre recitando o nome, escutando, recitando, para um dia conseguir transcender esses modos. É uma tarefa simples, né? Transcender significa sem influência de nenhum modo material. Isso é realmente transcendental, muito sem influência nenhuma. E no da bondade já é bem elevado. E mesmo no modo da bondade, muitas vezes, se a gente está no modo da bondade, vem misturado com paixão e ignorância, muitas vezes. Ao falo o Brahma Samhita. A bondade material sempre vai ter alguma mancha, paixão e ignorância. Mas ainda assim, se a gente deixa a bondade prevalecer sobre as outras, isso é uma base boa para a gente cantar o nome. Com fé, recitar o nome sempre, tentar lembrar de Deus e seguir as regras, regulações, sem causar distúrbio, perturbação para nenhuma entidade viva, né? Bem, Prabhu, Sobre a residência, qual que é a diferença de viver na floresta e viver... A aldeia aqui significa, na verdade, cidade. Ah, Tá vendo? Ou na cidade, que é o centro de vários atos perversos. e lá embaixo, qual que é a diferença de libertação para liberação? Mesma coisa, Ah, mesma obrigada. coisa. Me falar, Ju? não, lá no começo lá fala que é importante a fé, né, Shraddha. E aqui É. mostra que a fé, no modo da ignorância, não serve. A gente não deve ter fé sempre no modo da bondade, pelo menos, né? Hum. Você tá falando fé no modo da ignorância, o que aí? Mas qual seria essa fé no modo da ignorância? Baseada na irreligião. Ou seja, estado baseado na irreligião. Fé em coisas que não tem a ver com a religião. Está fora dos preceitos religiosos. Está falando aqui. A fé dos ateístas, por exemplo. Ou das pessoas demoníacas que não têm nenhum respeito pelas escrituras, ou profetas, ou acharyas, ou por Deus. Tem fé só no corpo material, nas coisas do mundo material. É que assim, para mim, a fé seria só a fé em Deus e nos ensinamentos dele, né? E aqui mostra que tem outra qualidade da fé. Isso é o termo, né? Como é que é empregado. Ah, tá. Tô falando fé aqui no sentido de que a pessoa acredita que, que só existe o corpo material nesse sentido. Sim, Geralmente fé é usado só para outras coisas, mas nesse sentido aqui é o que ela acredita, que é sim. a realidade. Ela tem fé só no corpo material, só. E age contrário às escrituras, né? Igual falou aqui, né? Dizer que toda essa ação no modo da ignorância, ele age após a própria natureza sem respeitar os princípios, igual aqueles que a gente segue, e outros básicos, não mentir, não roubar, não matar, essas coisas.
não enganar. É obstinado, enganador, indignado, desanimado, preguiçoso. Regito pela qualidade da escuridão. Vinte e nove. Não, tem que continuar, tem mais um pedacinho, Prabhu. Pakashika Brito. O Srimad Bhagavata 11, 25 e 26 também descreve que os executores da ação são de três tipos. O trabalhador desapegado é sattvic, que está desapegado à ação e Não, seus resultados. não. O trabalhador desapegado é sattvic, Desapegado é satírico no modo da bondade. que está apegado à ação e a seus resultados é rajasic, porque não possui discernimento é tamas, mas aquele que se rende a mim é nirguna, transcendental. Desapegado em modo da bondade, apegado à ação e aos frutos é rajas, né, paixão, e não possui discernimento é ignorância. Ele que rende a Krishna é nirguna, transcendental. É isso que a gente deve tentar. Mas no nosso estágio ainda não é possível, mas através de escutar, recitar, orando por isso, seguindo os princípios, e no modo da bondade, isso um dia vai vir. Pode demorar, mas vai vir. A misericórdia, sim, vai vindo aos poucos. Acho que a gente deve fazer, trabalhador desapegado. A gente deve fazer as ações desse mundo de acordo com as escrituras, tentar ser de maneira desapegada, sem apegar muito as ações e aos resultados dela, tentando botar Deus no centro de tudo, do dia a dia, né? E não deve esquecer disso, né? Por mais que a vida possa ser difícil ou levar para vários caminhos, ou que aconteça várias calamidades, ou até coisas boas pode fazer esquecer. Não deve esquecer isso. O ponto principal é Deus, né? A morte vai chegar para todo mundo. E a alma continua a jornada e está sempre conectada com Deus de alguma forma. Desenvolver isso. Desenvolvendo isso, até o material a gente fica melhor. Até nas coisas materiais. Seja em família, seja em trabalho, tudo. Até nisso fica melhor. Se tira Deus disso, tudo fica pior. Acho que todo mundo entende isso. É só fazer o teste. Só fazer o teste que vai ver que tudo fica pior. E você vê, a gente recita o nome, tem a conexão interior, fica mais tranquilo, mais humilde, mais tolerante. Na hora de fazer as atividades do mundo, automaticamente vai vir mais desapego, mais harmonia. Isso vai vir. Agora, se não faz isso, automaticamente vem mais falso ego, mais orgulho, mais problema nas atividades, mais dor de cabeça. Ansiedade, ira, essas coisas vêm mais. Então, não deve esquecer que Deus é o centro para tudo, né? Tanto para viver bem aqui, quanto depois. Fazer um bom uso da vida. Bom uso do mau negócio, né? O mau negócio é que a gente já está aqui, né? Nascendo aqui, já tá aqui, tem que levar a vida de alguma forma. E o bom uso dele é tentar desenvolver esse serviço a Deus de maneira pacífica, harmoniosa no mundo, fazendo as ações de maneira desapegada, tentando oferecer para Ele tudo, através de Bhakti, desenvolver esse devoção e amor por Ele.
Aos poucos, gradualmente, isso vai indo. Porque não é rápido também, né? A gente pode pensar, vou começar hoje, vou engajar, ou vou virar monge, ou vou até sannyasi, ou isso, ou aquilo. Mas, na verdade, é um processo de longas vidas, até chegar nesse rendição total transcendental, um processo bem longo. Longo, mas ao mesmo tempo é satisfatório. Quanto mais vai nisso, a gente vê que vai ficando as coisas, vai ficando melhor. O entendimento vai ficando melhor, a harmonia vai ficando melhor, o interior vai ficando melhor, a conexão com Deus vai melhorando cada dia. Humildade vai vindo, tolerância vai vindo. A gente se torna melhor, né? O coração fica melhor. E no começo a gente fica empolgado em prática de Bhakti. Isso é aquilo, vou fazer isso é aquilo. Quanto mais a gente vai progredindo, mais a gente vai entendendo a realidade do processo, que é uma longa jornada, que a gente é simplesmente alma condicionada tentando alguma coisa aqui. Mais uma, né? Nesses milhares e milhares de almas, a gente é só mais uma tentando. E tentar agradar a Deus também nas coisas pequenas da vida, né? Igual Terezinha de Jesus, de Eliseus falava, chamava isso de pequena via. As pequenas coisas a gente pode ir se melhorando. Desde como servir qualquer coisa pequena para Deus, que com o coração vale muito, até um simples cumprimento no próximo ou no vizinho, seja quem for, ou de quem está do nosso lado, o tratamento que dá, ou até de alguém que vai contra a gente, como que é a nossa tolerância. Nessas simples coisas da vida, a gente pode também servir, ver a nossa atitude e agradar a Deus através disso, em coisas pequenas. É o chamado de pequena via. Essas coisas pequenas a gente pode ir se melhorando. E não é o tamanho da obra, vou fazer grandes coisas, não. Deus vai ver nas pequenas coisas a atitude de serviço e o amor que está botando ali. Pode ser uma coisa pequena para a gente. Esse dia passou a entrevista daquela Rebeca Andrade, que ganhou as medalhas, por exemplo. Aí eu fui ver, estava contando que ela andava 2 horas para ir treinar. É melhor, acho que agora virou medalhista maior do Brasil de todos os tempos, né? Mulher. Não, até de homem, né? Né, João? Isso, Bateu o isso. recorde. Bateu Bateu o recorde. recorde. Melhor medalhista olímpica de todos os tempos. E jovem, falou que andava 2 horas para ir treinar. Só que o importante para ela não foi nem isso. Ela contando que o irmão dela não dava a mão para ninguém, desde pequeno. Ele tinha uma coisa que na hora de andar o povo dava a mão para ele, não dava. E o irmão dela ia com ela para esse treino. Não sei se ficava perto da escola dele, mas ele ia com ela. E ele aprendeu nessa ida, nessas 2 horas de caminhada, a dar a mão para ela. Foi a primeira vez que ele conseguiu fazer isso. E isso deu incentivo para ela andar aquelas 2 horas todo dia. Ou seja, um pequeno ato. Ela falou isso ainda. Para muita gente parece que não é nada, mas para mim foi muito importante. Ela falou isso. Olha pra você ver. Uma coisa para outras pessoas pode não parecer nada. A mesma coisa aqui. Simples atitude com quem está do lado,
uma simples atitude interior, a gente fazer uma ação mais boba do dia a dia, pode fazer toda a diferença. Para a gente e para Deus também, tá vendo? Não é nas grandes coisas, grandes obras, não. E aí, se a gente pensa nisso, vai vir o orgulho. Ah, eu estou fazendo isso. Aí já é contrário de Bach. Isso é bem importante na vida espiritual. Muito importante. A gente vai progredindo, a gente vai realizando cada vez mais isso, nessas pequenas coisas, como fazer. Começa a dar valor para os detalhes. Como que eu estou tratando os outros? Estou ficando mais humilde, tolerante ou mais orgulhoso? Eu estou mais afetuoso com os outros ou até com aqueles que falam ou fazem alguma coisa contra ou estou ficando mais intolerante? Estou fazendo as coisas com mais devoção, seja um simples oferecer de um incenso, uma fruta, o que seja, ou menos. Você vê coisa simples, boba. Aqui, Deus vai olhar essas coisas. Ele não vai olhar, a pessoa construiu um templo e está 300 devotos morando. Vendeu 400 mil livros. Não vai olhar isso. Ele vai olhar a atitude que está fazendo, cada coisa para ele. Quanto mais a gente vai progredindo, mais a gente, se a gente realmente vai progredindo, a gente chega nessa conclusão. Vai ficando livre de coisas grandes, vai prestando atenção no interior, nas coisas simples da vida. Esse é o caminho certo. O outro caminho vai para as coisas exteriores. O final é desastroso. Por isso é que a gente vê muitas coisas acontecem aí depois. Nessas aparentes grandes obras. Muitos problemas vêm aí. Surge nisso. Não parece nada, mas isso aí é bem importante. E quanto mais a gente vai interiorizando também, a gente vai entendendo isso. Interiorizando as coisas. No começo a gente é empolgado, jovem. Ah, vamos fazer isso, tal, isso e aquilo. Aí de duas, uma, ou continua naquilo e fica uma ilusão grande, depois até larga, ou a gente vem por esse caminho da humildade, de coisa assim. Esse caminho é bom. Esse caminho é bom. Mesmo que aparentemente a gente não está progredindo ou está ruim, esse caminho é real. O mundo pode parecer que não tem nada, mas se a gente vê que o interior está progredindo, esse caminho é real. E tem muita gente que pratica, que a gente nem imagina que existe, mas que pratica na vida deles. E às vezes que nem mostra que é religioso, nem nada. Simplesmente age como um materialista, mas que dentro está tentando cultivar. Muitos e muitos. O Chaitanya Mahaprabhu falou para Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami queria renunciar. Mahaprabhu falou, não seja louco, volta para sua casa, sua família, esposa e tal, e haja como um materialista. Dentro, cultiva a devoção por Cristo. Quando chegar o momento certo, tudo vai acontecer pela misericórdia de Cristo. A gente deve agir assim no mundo, como se fosse materialista. Tentar cultivar dentro devoção. Associando
afetuosamente com quem está nesse caminho só. E com os outros que não estão educadamente, mas sem aquela troca interior. Mas também educadamente também. 29. Buddhir bedham dritestaiva gunastastrividham srinu manam ashishena prithaktvena dhananjaya. Ó Dhananjaya, por favor, escuta minha descrição detalhada sobre as 3 divisões da inteligência e da determinação relacionadas com as 3 qualidades materiais atadoras. Bhavanuvada. Tudo que está relacionado com os gyanis é regido pela qualidade da bondade e, portanto, é benéfico. Shri Bhagavan descreve agora as 3 divisões da inteligência e da determinação neste verso, começando com Budê. Buddha significa inteligência. Buda, na verdade, Buda em sã significa inteligência. Vem de Buddha, intelecto. E o planeta Buda, que é o planeta Mercúrio, lida com o intelecto. Ele rege o intelecto. Então, Buda, ou Bud, vem da palavra Budi, significa intelecto. O Krishna vai falar agora, descrição detalhada sobre as 3 visões da inteligência, o intelecto e a determinação relacionadas com as 3 qualidades materiais, atadoras. Ó, tudo que está relacionado com os grandes qualidades da bondade é benéfico para a gente também. Por isso que a gente adquire conhecimento sobre o eu, Bhagavata Gyan, isso é importante para a gente. Ter esse tipo de conhecimento, praticando Bhakti. 30. Avritincha nivritincha karya karye bhaya bhaye bandham mokham chayaveti buddhi sapartha sattviki. Olha lá. Ó Partha, a inteligência de uma pessoa está no modo da bondade quando ela é capaz de distinguir entre o que é ocupação apropriada e o que é ocupação inapropriada, entre o que se deve temer e o que não se deve temer, e entre o que prende e o que liberta. Bhavanuvada. Bhaya, como é que pronuncia? A pronúncia? Bhaya bhaye. Bhaya se refere à causa tanto no cativeiro no mundo material, quanto a da liberação dele. Inteligência no modo da bondade, ó, quando a pessoa é capaz de distinguir entre o que é apropriado, ocupação apropriada, ou seja, trabalho, regras, etc., e o que é inapropriado. O que deve temer, o que não deve temer, o que prende, o que liberta. Então, o que a gente deve temer? Deve temer a Deus. A partir disso, a gente vai fazer a ocupação apropriada, que está dentro dos princípios religiosos. Isso é intelecto no modo da bondade. Deve ter um medo contrário, porque senão a gente não vai seguir vai de Bhakti. Vai de Bhakti é caracterizado por um modo de serviço com um pouco de medo. É o controle e regulação
nosso sentido de séries, regulação, então vem com medo. Se eu não fizer isso, eu vou ter que pegar o fruto. O fruto eu posso ir para o inferno, ou vou sofrer na próxima vida. Então, isso deve ter um medo aí. Ao contrário, se a gente perde o medo, eu vou agora, eu vou beber hoje, vou sair aí, vou usar droga, vou jogar, vou pro cassino, não tô nem aí, por exemplo. E perdeu o medo. Só que depois vai ter que pegar o fruto. Se não tiver medo, a pessoa vai fazendo o que vem na cabeça dela, problema. Se ela não tiver medo. Ela vai ter que pegar o fruto e sofrer depois. Então é bom ter esse medo um pouco. Esse vai de Bhakti vem através do medo. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Então a gente começa a seguir a escritura. Ainda mais a gente aqui, que já fez muita coisa errada, né? Então aí que é pior ainda, que aí que se não começar a seguir de algum ponto da vida, aí é que vai mesmo, né? Aí a gente deve temer isso, né? Seguir por isso. Saber o que é apropriado e o que não é apropriado. Seguir sempre de acordo com as escrituras. Não é que vai deixar de fazer coisa ou falsamente deixar de viver ou até de fazer algumas coisas no modo material, seja até paixão ou bondade, mas que esteja de acordo com as escrituras. E se perde esse medo e faz contrário às escrituras, aí já era. E certamente é problema. O pecado leva ao inferno. Não deve ter esse controle. Se o intelecto, se a gente pensa dessa maneira, essa inteligência é chamada inteligência no modo da bondade. Isso é o que a gente deve ter. Vamos fazer uma ação, pensar primeiro. Isso que eu vou fazer é aprovado pelas escrituras? Ou é desaprovado? Sempre pensar antes. O que a escritura fala sobre isso? Mas, Prabhu, esse medo, ele é enquanto a fé ainda é fraca, não é? Ou Não, não? quando ela está forte. Quando ela está Mas, forte. mas como que desenvolve um relacionamento com Deus com medo? Porque no começo a gente não tem esse relacionamento. Não. Esse Então, que é é o isso, negócio. mas é no início, mas à Não, medida... no início, mas aí que está o negócio, no início. Mas para desenvolver esse relacionamento real é um longo processo. A pessoa já vê Deus. Relação significa que você conhece a pessoa e você tem uma troca com ela. Essa pessoa é quem, no caso? Ah. Fala para nós, quem que é essa pessoa? Essa pessoa que a gente desenvolve Que está querendo desenvolver. é Deus, E ele é o quê? Material aos modos, ele é bondade, paixão e ignorância ou é transcendental? é transcendental. Até a gente chegar a transcendental, olha a diferença. De passar pelo da ignorância, paixão, estabelecer no da bondade, a partir daí começar a desenvolver transcendência e aos pouquinhos, indo até realmente tornar transcendental. Olha o caminho todo. É longo. Uma jornada, né? Uma jornada nas estrelas. Então não é igual a gente pode pensar no começo. Eu também pensava assim, todo mundo no começo, mas não é assim igual a gente pensa. É uma longa jornada. Longa, longa jornada. Então, por esse motivo, no começo é necessário esse medo. Por isso que tem as regras e regulações. A pessoa pensa, se eu não seguir, eu vou ter problema. Então ela começa a seguir.
Igual a gente sofre, faz besteira, começa a sofrer. A gente vê que está sofrendo, o problema já está vindo. A gente fala, vou ter que fazer alguma coisa. Não vou morrer, não vou sofrer. Então, quando a coisa está apertando, a gente vê, não, tem que seguir alguma coisa. Nessa hora a gente tem medo. Espera aí, eu não posso, o negócio está pegando aqui, eu vou ter que começar a seguir alguma coisa. Aí a gente segue. Ele quer muita gente começa a seguir alguma religião quando o negócio está apertando. E aí fica com medo. É ou não é? Normalmente é pela dor, né? Pois é. Da dor vem o medo de sofrer mais ainda. Não é sempre assim. No estágio vai de Bhakti, que é o que a gente está, deve ter o medo. Aí progredindo, progredindo, não é que o medo vai embora, mas ele vai diminuindo. Vai dando mais espaço para uma afeição por Deus. Está longe de ser espontâneo, mas que o medo vai diminuindo aos poucos e vai dando um certo inclinação de servir e amar a Deus, mas pequeno ainda. O medo vai sempre ter ali, em vai de Bhakti. Ele só deixa de existir em Raganuga Bhakti, que é o outro tipo de Bhakti, que é a devoção espontânea. Quando é espontânea, a pessoa já não tem mais que controlar nada. A gente pratica Bhakti, a gente tem que controlar. Ah, hoje eu quero dormir até mais tarde. Ah, não, mas eu vou fazer mangá lá, a gente tem que controlar. A pessoa é casada, por exemplo, e tem algum desejo material fora do casamento. Ela pensa, ah, eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que controlar. Sabe que vai ter problema. Ou ela está querendo usar algum tipo de intoxicante. E já parou com isso e sabe que não é bom. Aí tem o desejo de ir lá e usar. Aí ela raciocina e fala, não, não é bom fazer isso. Ou seja, ela vai ter algum receio daquilo ainda. Isso é vai de baixo. Regras e regulações seguindo. E ela vai ter que controlar. No caso de Raganuga, não existe nenhum controle, porque a mente vai fluir automaticamente para Deus. Devoção espontânea. Por isso que já não tem medo mais. O nosso é o contrário. O nosso, a nossa mente vai automaticamente para as coisas materiais. É o justo oposto. Por isso que tem todas as regras, para a gente lembrar de Deus o máximo possível. E essas regras fazem a gente lembrar que tem que fazer. Eu tenho que cantar o Gayatri. Agora é a hora do Gayatri. Aí na hora do Gayatri, nossa mente vai recitando, lembra da deidade. Através do Gayatri, a mente fica ali, naquele tempo. Depois que acaba o Gayatri, a mente vai para outros lugares. Não que vai para o lugar ruim, mas sai do foco de Krishna, por exemplo. Pode até continuar no modo da bondade ou trabalho que tem que fazer, mas sai daquele foco de Krishna, por exemplo. Então, na hora do Gayatri ou na hora de servir a deidade do Arati, aquela regulação dá uma concentração maior em Deus. Ou seja, as regras e regulações ajudam nisso. Em Raganuga, que é a atração espontânea, não precisa disso. Automaticamente a mente da pessoa vai para Deus. Mesmo se ela fizer esforço para ir para a coisa material, ela não consegue. É o contrário. Justo o contrário. Você vê o nível que é essa atração espontânea por Deus. Não é? A gente está muito longe disso. E lá nessa, só nessa que não existe mais nenhum tipo de medo. Eu não tenho que temer mais. A pessoa já conhece Deus face a face, tem atração espontânea por ele. Igual Uddhava, quando foi apaziguar os golpes de separação, Krishna enviou ele. Krishna teve que ir embora de Vrindavan, fazer várias coisas, matar Kamsa, libertar o Vasudeva, Devaki, pai e a mãe dele. Depois foi para Dwarka, mandou Uddhava apaziguar os golpes. Uddhava falou, oh, vocês devem... Krishna está aqui em todo lugar, vocês devem meditar nele. O que os golpes falaram para Uddhava? Ó, Uddhava, a gente pensava que você era inteligente. Agora a gente está vendo que você é tolo, número um. Na verdade, a gente está tentando esquecer Krishna. Estamos sofrendo porque não conseguimos. Você está mandando a gente meditar nele. Que coisa, que aberração que é essa?
As gôs falaram isso para Uda. O Uda foi tentar apaziguar usando a devoção até o nível que ele entendia. As golpes do nível delas é atração espontânea no máximo nível. Elas falaram, a gente está tentando esquecer, você está falando para a gente concentrar a mente nele. Nossa mente já é atraída a ele espontaneamente. A gente está tentando esquecer para parar de sofrer em separação. Você está achando que a gente é yogi? De que está tentando concentrar a mente? A gente está tentando é o contrário, não conseguindo esquecer ele nem um segundo. Então isso é Raganuga. Muito longe. Ninguém pode imitar isso, achar que é não. Nossa, vai de Bhakti. Não deve haver algum temor. Senão a gente pode, no sentimentalismo, achar que tem Raganuga. Aí tolice. Aí não pratica nem vai de Bhakti, é nada, nenhuma Bhakti. Não existe nada de Bhakti ali. Sentimentalismo puro. Não deve haver os sintomas. É, muito distante. Infinitamente distante. Prabhu, uma pergunta. Esse tempo eu estava atendendo um rapaz e ele da religião, né, evangélica. Ele faz esse trabalho com os jovens, né? Daí ele falou: Giovanni, eu estou vendendo uma rifa. Daí eu fiquei pensando, pô, rifa, jogo, né? Eu falei assim, ele falou assim, eu digo assim, não, fazer o seguinte, eu vou te dar uma contribuição espontânea, sem a rifa, né? Não pensei na rifa, dei o dinheiro para ele que ele precisava. Daí depois ele chegou e me mandou uma mensagem, eu botei três números para ti. Deu tá, deu tá tranquilo, mas aquilo lá, sabe, não veio, na minha cabeça não era o que eu tava querendo só dar uma força que ele me pediu, né? Daí passou um tempo, passou um mês e tinha esquecido aquilo. Quando veio, ele veio assim, cara, tu ganhou. Eu digo, ganhei o quê? As rifas. Eu falei, mas nem lembrava de rifa. Eu Tá digo assim, limpo. Se a intenção não foi essa, ele. então assim, daí eu fiquei pensando assim, porque isso aí vai muita gente lá, sabe? Assim, muita não, algumas pessoas se eu dou mais, assim, que é cliente, estou fazendo uma rifa para a igreja, para ajudar os jovens. Eu pego e vou dar uma ajudada, né? Dar uma contribuída, mas não com intenção de comprar ou ganhar, entendeu? Daí, às vezes, teve várias vezes que o pessoal foi, eu ajudei, daí veio, Giovanni, tu ganhou, não, pega para ti o presente, o brinde, entendeu? Porque minha intenção não era ganhar, era sim ajudar, né? Eu fiquei Tá de pensando, é boa. certo, errado, entendeu? Não, se a intenção não foi essa, tá de boa. Aí, nada a ver, não. Agora, 31. 31. Ou essa inteligência, o modo da bondade, discernir, saber o que temer e o que não temer, o que prende e o que liberta. Yaya dharmam adharmam cha karyam eva cha ayathavat prajanati buddhi sapartarajasi. Parta, a inteligência da pessoa é coberta pelo modo da paixão, quando ela discerne incorretamente entre religião e irreligião, entre o que se deve e o que não se deve ser feito. Bhavanuvada. Yatavat significa incorretamente. No modo da paixão, a inteligência é coberta, discerne incorretamente o que é religião e o que é irreligião. Não tem certo na cabeça o que é o quê. É o que a gente vê muitas vezes, confunde. É o que você falou aí agora. Confunde o que é religião e irreligião, o que deve e o que não deve ser feito. Essa é a inteligência
no modo da paixão. Principalmente tópicos teológicos, é muito difícil ser compreendido. É muito difícil ser compreendido pela maioria entre o que é religião e o que é irreligião. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mesmo que alguém pode ter entendimento teórico de religião, só o teórico também não adianta. Deve também agir de acordo com os princípios religiosos. E alguém pode falar, eu sei das escrituras, mas eu vou agir contra. Não adianta nada. É o que a gente vê muito abuso, né, de poder. Eu sou isso, eu sou aquilo, sou guru, faço discípulos, e aí, quando vai ver, eu escutei esses dias outro caso que aconteceu, mais um, e aí quando vai ver, tá fazendo coisas inapropriadas. Então, a gente deve discernir o que é o que e ter as ações compatíveis com isso, dentro dos preceitos religiosos. Trinta e dois. Adharnam dharmam iti manyate tamasa vrita sarvartam viparitam cha buddhi sapartha tamasi. Ó Partha, uma pessoa cuja inteligência é coberta pela escura qualidade da ignorância pensa que irreligião é verdadeira religião e que real religião é irreligião. Toda sua percepção é oposta à realidade, estando coberta pelo modo da ignorância. Esta inteligência é tamasica. Pavanuvada. Yamanyate se refere à inteligência que vê que um machado corta independentemente. Em outras palavras, alguém que percebe apenas a função externa, exemplo, um machado cortando, não pode entrar no entendimento interno que a alma, aquele que manuseia o machado, é o verdadeiro atuante do ato de cortar, e não o próprio machado, que é apenas um instrumento. Você vê isso, a gente vê, ó, igual esse dia, ouviu o que aconteceu na Paquistão, né? Mataram mais de 60 xiitas, de novo, né? Todo ano acontece isso, né? Mês de Muharram, e depois, esse dia aconteceu e os wahhabis sunitas filmam cortando a cabeça dele. Aí tem lá a foto com sangue, né? Vários xiitas morreram todo ano. Eles matam os xiitas porque acham que a religião deles é verdadeira, sunita ou wahhabi. Acho que todo mundo tem que ser. E os Shia são bons, eles acham que é irreligião, e aí matam eles. Pensa que eles estão errados, devem morrer por isso. Ele falou aqui, ó. Pensa que a irreligião é verdadeira religião. A deles é irreligião. Impor a fé à força, é irreligião. Eles pensam que é religião verdadeira, está fazendo a coisa certa. E que religião verdadeira, que é no caso os Shia faz, na verdade é irreligião. Eles pensam isso. Justo isso aqui, ignorância. Protestantismo, do mesmo jeito. Toda sua percepção é oposta à realidade. Estando coberta pelo modo da ignorância, essa inteligência é tamasica. Isso acontece muito também. Pensar que irreligião é religião e religião é irreligião. Muitas vezes seguido de violência. Violência extrema, né? Bangladesh também esses dias.
quebraram também templos hindus lá, inclusive de Krishna, direto acontece também. Eu acho que a religião deles, que não é religião. E a do outro, que realmente é, eles acham que não é. Aí ignorância vem violência. Violência, a pessoa mata o outro, achando que a dele é, ele está certo fazendo aquilo. E que a do outro não é. Que a dele tem que ser imposta através de matar e violência. Isso é, ó, inteligência coberta pela escura qualidade da ignorância. Tem muito, muito disso hoje. Você vê, só a última semana aconteceu esses dois casos grandes, né? Quase 100 pessoas, Shia, Paquistão e mais um tanto em Bangladesh, hindu. Então eles matam o que for diferente. Eles estão matando. Não só matando, mas filmando, cortando a cabeça. Como um troféu. Isso causa ignorância, causa esse tipo de coisa. Querer impor a força, achar que. Ao contrário do que a religião fala para ser tolerante, faz justo o contrário. E essas linhas é que se cresce mais, né? No cristianismo protestante, cresce mais. Pensa assim. No Islã, sunismo, o Wahhabi é o maior também. Judaísmo, maioria também. Zionista, também, maioria. Sente superior aos outros. Isso é Kali Yuga, a famosa era de Kali. Acontece essas coisas aí. Na nossa também, né? Gurus que são, na verdade, cangurus é o que mais tem. Também, muito disso também. Não consegue salvar ele mesmo, mas quer salvar os outros. Aí quando faz coisa errada, tenta cobrir. Em vez de assumir, não, tenta cobrir para continuar enganando naquela posição de ganhar coisas dos outros. Isso é era de Kali. Ignorância. Hipocrisia, enganação, escuridão. Kali significa isso. É. Intelecto no modo da ignorância. A gente deve tentar ter o intelecto no modo da bondade. Fala. E, Prabhu, por causa desses falsos religiosos que aumenta cada vez mais os ateus, né? Pois é, Inclusive, esses mau exatamente. exemplos, né? Exatamente. Eles não conseguem definir, né, o que que é o certo e o que que é o errado, né? E eles falam com razão, porque realmente assumem uma posição que não tem, né? E aí, quando vai ver por esse motivo, faz coisas erradas e não assumem. Não assumem. E mesmo se a coisa não for errada, ou não for degradável, não assume de jeito nenhum e quer manter a posição lá de todo jeito. Depois que virou guru ou uma autoridade, não assume de jeito nenhum. A maioria das vezes. E para a Pode gente, às fazer. vezes, para a gente até Ah, argumentar, querer explicar, não vale a pena, né? Às vezes, como eu trabalho com o povo, assim, às vezes falo, eu penso, digo, não vai adiantar eu querer argumentar, porque a pessoa não vai é. conseguir. Eu acho que nesse ponto Assim, eles têm razão, né? Mas uma coisa é a pessoa deixar de acreditar em algo por causa disso, não faz sentido também. Tudo bem que a maioria é assim, mas não significa que Deus é assim e nem que os reais são assim.
Nem que os Isso aí que eu santos, explico. os reais santos são assim. E nem que os reais, existem alguns sinceros praticantes que são assim também. Não é todo mundo, né? Por isso que o melhor é ficar longe de toda posição. Desse falso ego de que vim salvar alguém, ou iniciar alguém, agora eu sou guru, Vyasa-sana, Vyasa-asana. Agora põe Goswami no meio, até Goswami, título. Ou eu sou certo, né? É, Rupa Goswami, agora eu sou Goswami. O mesmo título de Goswami, a gente vê muita gente usando. Às vezes, como eu tenho os livros lá no salão, a pessoa vê, tu sabe bastante. Eu falei, eu não sei nada. Quanto mais eu leio, menos eu sei. Pois é, a gente sente isso, é. A pessoa, como Além do, assim? Tu passa lendo. Eu além, digo, não, mas eu não entendo. Não é bem assim. além do que, não é só saber, né? Aí tem mais esse detalhe. É, Tem que praticar, né? e aí que a gente vê, quanto mais a gente vai progredindo, mais a gente vai ver que a distância vai aumentando. Que a humildade vai vindo, a gente vai vendo a distância que a gente está da real santidade, né? Então, isso é o caminho real das coisas. Pelo menos é o caminho certo, né? Porque o caminho errado é achar que está muito bom e o orgulho aumentar e crescer até num ponto de achar que veio salvar alguém, né? Que é o que acontece quando vai dando corda para isso. Enquanto escondidamente faz coisas erradas. Então, esse caminho, apesar de exigir humildade, é o único real para a gente estar praticando. É o único benéfico. Mesmo se fizer coisa errada, deve assumir. E Krishna tem misericórdia. A pessoa pode ser fraca. Ela vai lá, cisma de beber, por exemplo. Ela foi alcoólatra, um dia ela cisma de beber. Se ela for humilde, não tiver desejo, orgulho e tal, ela vai arrepender, orar para Deus, Deus vai esquecer aquilo. Mas se ela fingir uma coisa, agora eu estou salvando os outros e tal, e inicia, e sou isso, sou aquilo, e fizer, mais difícil é ela ser humilde e assumir, e ter aquele arrependimento, que aquele outro, que aparentemente é pior, teve atitude mais digna. Aquele que ninguém, muita gente nem sabe que existe. Então, a gente deve estar preparado para isso. E fazer as coisas para Deus, não para os outros. As coisas simples. Quer dizer, principalmente quando a gente vira monge, fica, às vezes tem a oportunidade de os outros olharem e tal, e achar que tá. Na verdade, tudo ilusão. Não tem diferença nenhuma de. A gente vai vendo que é ilusão. Vai vendo que é ilusão do povo também de achar isso. Eles vão pelo externo, né? Essa posição a gente deve sempre ficar longe. Isso a gente deve ter medo também, né? Esse tipo de coisa a gente deve ter medo. Fazer as coisas simples para Deus, de acordo com o nosso nível, saber que é um longo processo. A gente é simplesmente mais uma alma tentando progredir. Se for de forma honesta, Deus vai aceitar. O mínimo que seja nessa vida, o progresso, Ele vai aceitar. Se for dessa forma e honesta, Ele vai aceitar. É isso. Canta aí, João. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Gurudeva. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev. Gurudeva, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Goura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Goura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Goura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Ki Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivar Yakacharya Astota Shishna Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Shri Rupa Guru Vah Ki Jai Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Sankirta Tatmak Shri Gaura Hari Ki Jai Shri Navadvip Dham Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Bhagavan Vishnudev Bhakta Pravar Pad Maharaj Brahmacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय उस गौजवत से उन्नीस की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल Haribo, Valeu, valeu.
noite. Boa noite. Boa noite.